Olá, hoje estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, para tirarmos lições para as nossas vidas. O nosso tema nestas quartas-feiras tem sido a oração e nós temos aprendido muito, irmãos. Nós temos aprendido muito o que falar, quando falar, os vários exemplos, as lições que nós temos tirado. E eu espero que esses encontros tenham te ajudado, né? Sobretudo a olhar um pouco para você, observar o que diz a palavra de Deus, olhar para o Senhor e ver o seu amor, a sua graça. O Senhor Jesus Cristo, na sua trajetória, ensinando os seus discípulos, ele quando então chama os seus discípulos, ele quer ensinar estes discípulos a uma vida muito parecida com a dele. E por esta razão, quando ele vai chamar os seus discípulos, é necessário que estes então tenham uma postura, tenham uma vida, tenham uma forma de existir de tal forma que Deus, o Pai, seja glorificado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13 e o verso 14, e eu quero tirar aqui algumas lições desse texto maravilhoso para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele vai ali ensinar os seus discípulos, e nesses últimos versos ele vai dizer o seguinte: ele está querendo dizer assim para a gente pedir para ele, né? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então é importante nós entendermos o seguinte, que a oração, ela não é só um pedido, né? Nós temos aí várias formas, ela não é só aquele momento em que você vai pedir a Deus, mas ele também pode significar agradecimento, né? As nossas orações, aquele momento que a gente vai falar com o Pai, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, ó, lá no cantinho no seu quarto, nessa intimidade, você pode agradecer, você pode louvar, você pode se apresentar, ou seja, você consagrar, confessar os seus pecados, né? Salmodiar. Mas, neste momento específico, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre os pedidos. E é muito importante que quando você for examinar o texto bíblico, você leia devagar, né? Leia devagar, repita mais uma vez, porque isso vai te ensinar a observar o que o Senhor está falando. E olha o que ele diz: eu farei o que vocês pedirem. E olha que interessante, né? Em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Então, a oração, esse momento em que nós dedicamos esse tempo com o Senhor, ela pode, como eu disse, né, ela pode ter vários propósitos, mas hoje nós vamos falar sobre os pedidos, né? O que você vai pedir? Então, fique imaginando o seguinte: se você fosse uma pessoa muito rica, de repente, do dia para a noite, você ganhasse muito dinheiro, o que você faria? Qual a primeira, a segunda, a terceira coisa que você faria? Se você fosse o presidente da República, nesse momento em que nós estamos passando, né? O que você faria? Se você tivesse essa autoridade, o que você faria? Então, talvez você está aí com milhões de ideias, mas é justamente desta forma que eu gostaria de que você pensasse a oração. Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E talvez algumas pessoas entendam o seguinte, que toda vez que nós vamos orar, então nós vamos orar ao Pai, né? Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Mas orar em nome de Jesus Cristo não significa como se ela fosse a chave para que você recebesse tudo que você está pedindo. Mas significa que quando você for orar ao Pai, você vai se apresentar como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai sabe quem é o Filho. E se você estiver
em nome do Filho, você precisa, inclusive, se parecer com o Filho, ter um caráter do Filho e apresentar um pedido que o Filho também vai apresentar. Entende? Então, não é qualquer pedido, porque se você chega lá e pede alguma coisa que é incoerente com o Filho, e inclusive incoerente com a glorificação ao Pai, então tem que estar tudo muito ligado. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. Então, o nosso pedido em nome de Jesus Cristo também precisa glorificar o Pai. Caso contrário, então me parece que este pedido não será atendido. É muito importante que você tenha isso em mente. Então, pedir em nome do Senhor Jesus Cristo não significa a senha do banco, para você sacar o que você quiser. Não. Significa que se espera que se você vai se apresentar em nome de Jesus Cristo, o pedido esteja coerente com Jesus, que esteja de acordo com a vontade de Jesus Cristo e não a sua. Então, se você tem condições de estar pedindo para o Senhor Deus algo em nome do Senhor Jesus Cristo, aí eu fico pensando, então o que você pediria? Fica pensando, olha a liberdade que você tem. Esta é a liberdade que o Senhor Jesus Cristo está dando a todos nós. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E eu fico pensando, o que estamos pedindo? Quando você vai até o Senhor, olha, você não está indo para qualquer pessoa, você está indo ao Pai pedir algo. O que você tem pedido? Eu sei que nós queremos pedir muitas coisas, eu sei que dentro de nós trazemos muitas angústias, ainda mais no tempo em que nós temos vivido, passado. É um tempo triste, um tempo de pouca esperança, grandes aflições, medo, receio, desespero às vezes. Sim, e nós podemos apresentar tudo isso ao Pai, porque nós temos liberdade, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Mas se você tem esse privilégio, é muito importante você pensar então, o que é que você tem pedido ao Pai? Todas as vezes que você vai até Ele, o que você tem pedido? É só o que te interessa? É só algo para você? Não que você não possa fazer, deve fazer. Peça, mas lembre-se, você precisa pedir em nome de Jesus Cristo para a honra e glória do Pai. Mas se nós temos essa liberdade, se nós temos essa facilidade, se nós temos o privilégio de pedir a Deus, o que estamos pedindo? O que você tem pedido? E eu fiquei pensando, além das nossas aflições do dia a dia, porque a palavra de Deus vai dizer que nós temos que pedir o pão de cada dia. Então, as coisas que nós precisamos. A palavra de Deus também vai dizer que é o seguinte, olha, você não precisa ficar ansioso porque o Senhor já sabe tudo o que você precisa. Então, o que é que nós estamos pedindo? Um bom exemplo de oração é o próprio Salomão, porque quando ele pede sabedoria para governar o povo, o Senhor gosta do que ele pede. E então é importante nós pensarmos, o Senhor tem gostado do que nós estamos pedindo? Quando você tem pedido, você tenta agradar ao Senhor Jesus Cristo? Os seus pedidos honram a Deus, o Pai? O que você tem pedido? Você tem pedido por amor? Você tem pedido por discernimento? Você tem pedido pela sua espiritualidade? Pela sua família? Para que as coisas entrem em ordem como deveriam estar? Você tem pedido pelo povo aflito? Pelos angustiados? Você tem pedido para que Deus então te traga soluções, mas que o ensine a buscar essas soluções que tanto são necessárias? Ou você está pedindo só para as coisas caírem do céu assim, como um dia
para o outro como ganhar numa loteria. Porque veja bem, eu sei que muitas pessoas talvez gostassem, né, de ganhar. Até eu gostaria de ganhar. Mas isto acontece com quantas pessoas? Quantas pessoas são premiadas? Então, será que é desse jeito que nós estamos orando ao Pai? Querendo que as coisas caiam dos céus? Ou que nós sejamos sorteados numa lotérica? Ou, quando você está pedindo a Deus sabedoria, você é coerente com a vida, coerente com você, coerente com a forma como você tem tratado as coisas com relação a Deus e a sua própria vida. E é então pedido para Ele discernimento, saúde para trabalhar, discernimento para tomar as melhores decisões, compreensão para aprender mais e se tornar, por exemplo, um bom profissional, ou então controle para não comer tanto e aí então não ficar com o seu corpo alterado, prejudicando a sua saúde. Quantos de nós temos orado assim? Ou a gente só ora para Deus nos dar saúde, mas quando o dia inicia, nós nos deixamos levar pelos nossos desejos. E aí, quando eu estou falando, é desejo de comer mesmo. E come qualquer coisa, de qualquer jeito. Nós estamos pedindo para Deus nos ensinar como é que nós temos que tratar o nosso corpo, como é que nós temos que tratar o próximo que às vezes talvez nos incomode, para o Senhor então nos direcionar nisso. Por isso essa pergunta, como é que você tem orado? De que jeito você tem orado? Como se orar em nome de Jesus fosse algo milagroso, lhe concedendo tudo o que você quer, ou pedindo então sabedoria para que diante de todas as circunstâncias que você tem vivido, você possa viver o melhor que você pode viver no dia de hoje. Te dando compreensão, te dando domínio próprio, buscando os frutos do Espírito, pedindo a Deus para lhe ensinar a compreender um pouco mais a palavra, pedindo para Deus, por exemplo, te ajudar a controlar melhor os seus horários, priorizando aquilo que de fato vai fazer bem para você, por exemplo, separar um tempo para ler a palavra de Deus. Ou você quer ter sabedoria na palavra de Deus sem ler, sem estudar, sem dedicar um tempo. Entende? É por aí que vai esse pedido, quando o Senhor Jesus Cristo diz: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. E aí eu vou pensar na oração que Jesus Cristo vai fazer ao Pai, nas poucos momentos antes de ser preso. Ele fala para o Senhor o que ele quer, mas ele diz que seja feita a vontade do Pai, porque seria muito difícil naquele momento ele simplesmente se deixar levar por todo o seu sofrimento. E ali então a vontade de Deus não seria feita, a vontade do Pai não seria feita. Que eu e você, nas nossas vidas de oração, consideremos isso. O que é que você vai pedir? Você pode pedir tudo que você quer, mas se você está pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo, o que é que você está pedindo? Como é que você tem considerado a sua vida de oração? Eu gostaria de orar como Jesus. Então que o Pai me ajude a não só orar por aquilo que eu quero, mas que me ajude a orar como Jesus Cristo oraria em meu lugar. Eu peço para que o Pai me ensine a orar e que o Pai te ensine a orar também. Que Deus te abençoe.